homeopatia, também conhecida como medicina homeopática, é um tratamento que se desenvolveu na Alemanha e tem sido praticado em todo o mundo desde o início do século XIX. É um sistema alternativo. Na homeopatia, os medicamentos são administrados com fins preventivos e terapêuticos. Distingue-se da medicina ocidental moderna em seu sistema de diagnóstico e de intervenção terapêutica. Este método foi desenvolvido pelo médico alemão Samuel Christian Hahnemann no final do século XVIII e era uma forma predominante de medicina na Europa e Estados Unidos até o início de 1900. O tratamento homeopático procura estimular a capacidade do corpo em curar-se, dando doses extremamente pequenas de substâncias altamente diluídas, que produzem sintomas característicos da doença em pessoas saudáveis, quando administrada em doses maiores. O princípio básico da homeopatia, conhecido como a lei de semelhantes, é semelhante cura semelhante. Na homeopatia, uma premissa fundamental é que cada pessoa tem uma energia chamada de força de autocura ou resposta vital. Quando essa energia é interrompida ou desequilibrada, os problemas de saúde começam a se desenvolver. A homeopatia visa estimular respostas próprias de cura pelo organismo. A homeopatia tem uma abordagem diferente da medicina convencional no diagnóstico, classificação e tratamento de problemas de saúde. A homeopatia estimula os mecanismos e processos de defesa do organismo, de modo a prevenir ou tratar a doença. O tratamento homeopatia é individualizado. Os homeopatas selecionam os remédios de acordo com uma visão geral do paciente, incluindo não só os sintomas, mas estilo de vida, estados emocionais e mentais e outros fatores. Como funciona a homeopatia? A homeopatia se distingue de outros sistemas terapêuticos na forma de tratar o paciente, no tipo e na preparação do remédio utilizado. O sistema homeopático tem como fundamento a integralização holística do paciente e de sua realidade, tanto no adoecer quanto no tratamento. Dessa forma, a doença é um desequilíbrio no todo que se manifesta de múltiplas formas. Para Hahnemann, esse todo dinâmico responsável pelo equilíbrio é a força ou energia vital, o atributo imaterial, automático inerente ao homem, que coordena as funções orgânicas e psicoemocionais, integralizando-as, tornando o homem uma unidade. A homeopatia é baseada em diluições extremas, seguidas de mistura em outra solução chamada sucessões. O nível de diluição é impresso no frasco do medicamento. Na dinamização, é usada uma solução hidroalcoólica para diluir, em movimentos de batida contra um anteparo semirrígido para agitação. Chamamos esse processo de agitação de sucusão. Se uma substância solúvel em água ou álcool etílico puro ou combinado, ela será dissolvida na proporção de 1% e agitada 100 vezes. Em seguida, nova diluição e sem agitações. Os homeopatas hoje entendem o conceito de constante de Avogadro. Eles atribuem poderes de cura da homeopatia para a memória da água, o conceito de que a água tem a capacidade de se lembrar da substância original. O aspecto da homeopatia pode ser inexplicável para muitas pessoas, e que os medicamentos são muitas vezes diluídos ao ponto em que não haverá nenhum resquício das moléculas da substância original. Uma das principais propostas atuais de como essas diluições ultramoleculares trabalham é que a água é capaz de armazenar informações relativas às substâncias com as quais tenha estado previamente em contato. Em primeiro lugar, esse conceito de memória da água é além do reino da física conhecida. Ainda não se sabe se a água consegue manter a memória da molécula por muito mais tempo do que 1 bilionésimo de segundos. Em segundo lugar, se a água pode se lembrar da forma como ela, do que está nela, então toda a água tem um potencial para ser homeopática. A água da torneira se movimentando através de tubos, com seus traços de substâncias naturais conhecidos por causar câncer e outras doenças, seriam terapêuticos contra essas doenças. A estrutura da água. Pesquisas recentes sobre ligações de hidrogênio em água fornecem suporte para essa teoria da memória.
o químico suíço Louis Hay constatou que a estrutura das ligações de hidrogênio em diluições homeopáticas de soluções salinas é muito diferente do que em água pura. Ele chegou à conclusão de que esse fenômeno resulta da agitação vigorosa de soluções que ocorre durante a sucção. Além disso, usando uma técnica de laboratório chamada espectroscopia, outros investigadores verificaram que diferentes medicamentos homeopáticos e diluições diferentes do mesmo medicamento podem ser diferenciadas uma das outras, apesar de tudo conter apenas água. A homeopatia é segura? A homeopatia é perfeitamente segura. Isto é porque os medicamentos homeopáticos são feitos a partir de uma quantidade muito pequena do ingrediente ativo. 200 anos de prática, pesquisa e ensaios comprovaram a segurança desse sistema de saúde para pessoas e animais. Os remédios homeopáticos foram regulamentados nos Estados Unidos no ano de 1938 e são considerados seguros. Ao contrário de alguns medicamentos convencionais, os medicamentos homeopáticos não causam dependência e não têm efeitos colaterais perigosos. A homeopatia é segura para o uso em bebês, crianças e mulheres grávidas ou lactentes, que estão sob a supervisão de um profissional homeopata. Alguns críticos da homeopatia acreditam que há tão pouca substância ativa numa solução que os benefícios do tratamento são, provavelmente, não por causa da substância, mas porque a pessoa está pensando que é eficaz, ou seja, efeito placebo. Para quais problemas a homeopatia pode ser utilizada? Historicamente, as pessoas têm usado a homeopatia para melhorar a saúde e tratar um grande número de doenças, tais como alergias, dermatite atópica, artrite reumatoide e síndrome do intestino irritável. Também tem sido utilizada para tratar ferimentos leves, como cortes, arranhões e tensões musculares ou entorses. O tratamento homeopático não é considerado adequado para doenças, tais como câncer, doenças do coração, infecções importantes ou emergências. O remédio homeopático. As prescrições homeopáticas são produzidas baseadas na matéria médica e repertórios. A matéria médica homeopática é uma coleção de sintomas e sinais relatados em experimentos que foram causados por substâncias antes da transformação em remédio homeopático. Essas características descrevem os padrões dos sintomas associados com os remédios. Um repertório homeopático é um índice de sintomas da doença que lista os remédios associados a sintomas específicos. Simplificando, é um catálogo completo das manifestações obtidas através da experimentação das substâncias em indivíduos aparentemente sadios e sensíveis. A homeopatia pode utilizar fontes animal, vegetal, mineral e substâncias sintéticas em seus remédios, se referindo a eles com nomes latinos, exemplo, como arsênico album, óxido de arsênico, natrum muricatum, cloreto de sódio ou sal de mesa, lachesis muta, o veneno da cobra surucucu, e tiroidinum, hormônio da tireoide. Mais de 4.000 substâncias de plantas, animais e substâncias minerais foram testados desde que Hahnemann desenvolveu suas teorias, resultando em uma matéria médica que contém mais de 2.000 remédios. Alguns homeopatas também utilizam chamados nosódios, do grego nosos, doença, feitos a partir de produtos doentes ou patológicos, como fezes, urina, descargas respiratórias, sangue e tecido. Os remédios homeopáticos preparados a partir de espécimes saudáveis são chamados de sarcódios. Princípios da homeopatia. Existem 4 princípios importantes associados com a prática da homeopatia. Semelhante cura o semelhante. Hahnemann acreditava que, a fim de curar a doença, devem-se procurar medicamentos que provoquem sintomas similares no corpo humano saudável.
Esta ideia é resumida na frase latina similia similibus curentur, frequentemente traduzido como semelhante cura semelhante. Assim, um medicamento como coffea tosta, feito a partir de café torrado, pode ser utilizado para tratar insônia. Dose mínima. Quando Hahnemann realizou sua principal pesquisa, ele deu doses de medicamentos para seus pacientes, baseado na prática médica da época. Isso muitas vezes resultou em grandes reações tóxicas e as mortes não eram incomuns. Então ele diluiu até que a substância deixasse de ser tóxica, enquanto que ao mesmo tempo o efeito terapêutico era mantido. Hahnemann descobriu que, com os medicamentos foram diluídos em série, com agitação vigorosa a cada etapa, eles pareciam se tornar cada vez mais potentes terapeuticamente. Ele chamou esse efeito de processo de dinamização. Tratamento individual. Hahnemann acreditava que cada paciente devia usar um único medicamento para tratar um problema de saúde. Há uma tendência crescente nos grandes fabricantes combinarem misturas de medicamentos e potências em um único produto. Estes são conhecidos como complexos. Visão geral do paciente. A abordagem holística do tratamento, no qual todos os aspectos do bem-estar do paciente são considerados, não apenas sintomas locais isoladamente.